É, hoje eu quero falar de uma experiência que eu tive essa noite. Aliás, foi um sonho muito especial e, de alguma maneira, eu ainda estou sob o efeito desse sonho e é a primeira vez que eu faço isso, ou seja, logo depois da experiência, eu resolvo fazer esse registro quando assim, parte do sonho, ou da matéria do sonho, ainda está presente. Eu não sei bem se foi um sonho, uma experiência, ou quase que uma espécie de pesadelo, uma coisa. Mas, quando eu tento agora pensar e refletir sobre o sonho, já as categorias para descrever a experiência, elas já fazem com que eu me afaste um pouco do objeto, né? Então, eu vou tentar descrever o melhor que eu posso, mas eu não garanto que essa descrição seja fiel ao que eu vivi, né? Eu tenho a impressão que eu tive uma experiência com a estrutura fractal da nossa matéria psíquica. A uma certa altura do meu sonho, eu no sonho, eu acordei, estava escuro, e quando eu acendi a luz, existia no quarto, na sala, um imenso, mas um imenso crocodilo. E quando eu assim consegui me desvencilhar dali e caminhar para os outros ambientes da casa, eu percebi que uma espécie de desequilíbrio ecológico, mundial, planetário, ele tinha provocado uma série de coisas na natureza. Então, por exemplo, havia um rio que passava ali perto de casa e tinha saído desse rio esse animal imenso, e que ele se escondia também ali pelo quintal da casa, né? E quando eu saí do quarto, o animal andou ali para aquele quintal, eu já não sabia onde ele estava, porque estava escondido. E aí eu querendo saber, precisava de uma maneira de resolver aquilo. De repente eu me dei conta que era como se ele tivesse saído, ou ela, que devia estar grávida, tinha saído para gestar, ou para parir os seus filhotes, né? E uma coisa muito estranha, eu comecei a perceber em todos os cantos escuros da minha casa, onde eu mexia, de repente eu vi um ninho de um monte de crocodilos, de todos os tamanhos. Aí que eu digo, assim, lembrando as estruturas fractais, né? Desde uma coisa assim do tamanho de sei lá, uma lagartixazinha, até aqueles filhotes mesmo de crocodilos ou de jacarés. E eles se multiplicavam com uma rapidez assustadora e eles estavam por todos os cantos. Eu não tinha como lidar ou resolver isso, estava completamente perdido no meio daquela natureza poderosa, encantada e, e assustadora, muito assustadora, né? Você se via assim totalmente impotente para lidar com aquela situação. É assim que eu me via, de uma maneira. Então, aquilo me causou uma sensação de estranhamento e um medo, que não era bem o medo, mas me lembrou as experiências que eu vivi de pânico, os 10 anos que eu vivi de pânico. É como se eu estivesse acessando
a essência desse lugar onde se formam esses pequenos conceitos, essas pequenas sementes de pânico, como elas se escondem nas entranhas do nosso ser e ali se reproduzem e tomam dimensões absurdas, passando a controlar toda a tua vida desperta, não a vida do sonho, onde você identifica essa estrutura fractal, mas a vida desperta, onde ela se manifesta. E por que eu tive essa experiência? Porque quando eu acordei, eu ainda estava com aquela sensação de formigamento, aquela sensação estranha, que você está meio acordado, meio dormindo, e sob o impacto ainda de toda aquela sensação, não mais, porque aquilo existia na minha realidade, mas a ressonância daquilo, ou seja, a ressonância do conceito de que do medo, né, que está por trás do objeto crocodilo que te ameaça, ela estava presente ali. E era muito forte. Eu falei, nossa, essa experiência não vai embora. Essa experiência se mantém, né? E, e aí eu, notando aquilo forte, não sabia o que fazer, se levantavam, mas eu estava ali avaliando como estava sentindo. E quando eu resolvi fechar os olhos para descansar, né, um pouco, eu percebi que a intensidade da experiência aumentava, a realidade dela aumentava psiquicamente. Eu falei, que interessante. Eu estou sentindo a essência do fenômeno. Mas se eu adormecer, eu sei que eu volto a sonhar com isso. E é uma coisa que eu não quero, porque ela parece que vai te controlar, que ela é terrível. Eu quero o caminho oposto, ou seja, eu quero me libertar disso. Aí eu, assim, ainda, quando eu me falei isso, eu percebi que a experiência tinha se transportado do sonho para a realidade, que ela estava presente ali. Não o crocodilo, obviamente, mas o que ele representa. São os estados de ameaça, de medo, de pânico, e o que isso produz em nós. Então, que aquele estado de estar em guarda, estar em posição de ataque e defesa, né, imediato, né, aquilo que libera aquelas, eu não sei o nome dessas reações bioquímicas no nosso ser, tudo isso estava muito presente. Ou seja, era como se eu estivesse vivendo uma espécie de encantamento. Quando eu me dei conta disso, aí o, isso que podia me assustar, e no nosso preconceito, a gente associa com essa ideia, sei lá, um feitiço, era, na verdade, uma experiência maravilhosa e esclarecedora com a natureza da Shakti, como a gente chama em sânscrito, ou da energia, né? Essa energia que, que dá forma à realidade, que produz o que nós entendemos por realidade, né? E que tem, de fato, estrutura fractal, né? Múltiplos, assim, distintos tipos de fractais, né? Se multiplicam e crescem, dando forma a todos nós, a todas as consciências e a todas as nossas visões de mundo, quando eles se combinam como se fossem as peças de um quebra-cabeça, sendo cada uma das pecinhas desse quebra-cabeça um fractal que reproduz a si próprio, né, em todas as dimensões, né, desde a dimensão infinitesimal até uma dimensão infinitamente grande. E as dimensões infinitesimais, obviamente, levando a gente às ideias de semente, né? e, as, e as infinitamente grandes, mostrando como aquele conceito, como aquele olhar molda
uma certa visão de mundo e te aprisiona a ela. Aí eu levantei e falei, meu Deus, o que eu faço com isso, né? E eu percebi que se eu simplesmente quisesse fechar os olhos, ainda que eu tivesse acordado, aquela experiência ia voltando, e se eu quisesse me entregar a ela de uma forma negativa, ela me conduziria àquela essência que ela continha, que era a essência do pânico. E ele falou, não, eu já conheço isso, eu já vivi isso quando eu testei essa essência e consistência, né, do mundo real, que na verdade não tem essa consistência que a gente aparenta. E quando você explode essa estrutura e percebe que por baixo dela, subjacente, você encontra a essência pura da espiritualidade ou daquela luz, né, que dá sentido a todas as coisas e que cria, inclusive, essas expressões ilusórias, né? Eu senti que alguma coisa muito grande estava se processando e se resolvendo dentro de mim. Eu não sabia o que era, não sabia como lidar com aquilo, e ao mesmo tempo, como eu sonho praticamente todos os dias e não tenho mais o hábito de registrá-los, né? E aí depois, em poucos minutos, às vezes horas, às vezes dias, né? Eu esqueço completamente deles. No passado, alguns eu registrava e fazia com que eles permanecessem vivos, para que eu pudesse entender o seu significado. E nesse caso, não sabia o que fazer. Geralmente eu tomava nota num diário que eu mantinha, né? Mas que eu não mantenho mais, porque eu mudei a forma de interagir com todas as experiências do mundo concreto. Eu passei dessa fase, eu não quero isso. Mas aí, como se alguma voz me dissesse, não precisa escrever nada, não precisa refletir sobre nada, mas para mais tarde, se você quiser voltar a esse assunto, esse tema, né? Dessa vez, grava um vídeo espontâneo, né? Que mostre o teu estado, assim, poucos minutos, talvez uma hora após você ter acordado, né? Com essa experiência. Agora são 20 para 6, né? Provavelmente o sonho se deu por volta. Eu acordei por volta de 4 horas, 4 e um pouquinho. Então, eu levantei com a experiência se amenizando, eu falei, eu vou registrar, porque é como se minha cabeça ainda tivesse um pouco confusa, sem funcionar do modo pleno como ela funciona quando nós estamos acordados. Eu falei, eu quero depois voltar a esse registro para ver se eu estava totalmente lúcido quando eu fiz esse registro e em que medida eu estava voltando para o estado de vigília e em que medida ainda existia aquele estado de transição, né, entre o estado mais lúdico, mais idílico, mais no universo dessa matéria plasmática, que é a matéria quando a gente se encontra nesse estado de consciência dos sonhos. E então é isso. Queria deixar esse registro e dizer, aliás, mais, né, que o sonho, a experiência não tem nada de negativa ou de assustadora. Ela poderia até ser, mas ela foi, num certo sentido, estranho. Eu ainda não sei elaborar isso, mas foi libertadora, foi iluminadora. Ela foi
empoderadora, porque é como se eu me sentisse igual aqueles senhores de toga quando vestem preto, e o preto não mais sendo como um sinônimo das trevas, mas como daquele que venceu as trevas, né? Que tem autoridade, que tem seriedade, que, que mostra assim, uma certa serenidade. Então, a gente sabe que as figuras de autoridade, por exemplo, na sociedade, juízes de direito, sacerdotes, às vezes investem em preto, porque o preto tem também esse símbolo. Ele não é só o símbolo da dor, do luto, né? Mas ele é principalmente o símbolo da nossa vitória sobre a matéria. Quando a gente está despertando para o mundo do espírito, que dá sentido para todas as experiências que nós vivemos na matéria, tanto positivas quanto negativas, que vai nos emancipando e nos preparando para entender, por exemplo, no meu caso, como é que eu interpreto isso com o dia a dia que estou vivendo. Claro que o Brasil, ou o mundo de hoje, é um mundo assustador. E eu vivi meus processos também pessoais, com as doenças, várias doenças que eu vivi nos últimos anos, o câncer, o problema de coração, o risco da morte. Então, esse limiar da morte também estava muito presente na experiência do sonho, mas agora é como se ele fosse ressignificado para me dar uma certa compreensão da minha sobrevivência à própria morte. Acho que é isso. Então, é como se esse mundo, com as catástrofes de hoje, né? Com os crimes do dia a dia, com o desequilíbrio ecológico, com a injustiça social, esse mundo que é bastante opressor, né? E o Brasil, em especial, vivendo nesse momento tão difícil, como se tudo isso estivesse me impactando profundamente, mas também me trazendo claro, dentro de mim e fora de mim, né, aquela certeza de que quando a noite está mais escura, é porque já está para amanhecer, né? É porque já está próximo do nascer do sol. Ou seja, como se todo o planeta, como se todo o nosso país, toda a nossa estrutura estivesse vivendo esse processo de purga, de mergulhar nas trevas para poder emergir de uma maneira mais luminosa. E de uma maneira fractal, essa mesma experiência se dá no nível do indivíduo, da família, das comunidades, das instituições, das cidades, dos estados, dos países e do mundo como um todo. E só de gravar esse vídeo, minha última observação é que aquele estado de uma certa, não vou dizer embriaguez, mas um certo estado de um torpor, ele já vai se esvaindo, e é como se agora aquela experiência do sonho estivesse se concluindo e eu estivesse, de fato, saindo por completo do estado de sonho e
me senti acordado, com todos aqueles resquícios fractais do sonho já desaparecendo, e eu voltando ao meu estado de vigília e pronto para iniciar mais um dia, para ir agora preparar o meu café da manhã e tudo mais. Contudo, com essa coisa que mudou, com esse sidre, com essa potência que foi despertada e que me dá o poder de me libertar das experiências traumáticas do meu próprio passado, as minhas experiências do meu próprio passado e as experiências presentes, não mais minhas, mas do mundo onde eu estou inserido, para que eu possa ressignificá-las e atuar como um servidor, né, um voluntário, contribuindo para que, de fato, esse amanhecer surja, não agora mais só na minha vida, porque eu já experimento dele há algum tempo, mas de todo o planeta. O despertar, o amanhecer do planeta. Em suma, a experiência que eu vivi me conecta e me unifica a todo o planeta. Foi isso que eu senti. E nada a temer. Está tudo certo. E tudo vai ter o seu bom curso. Inclusive o planeta. Está tudo sob controle. Ainda que ele se destrua, e ainda que as guerras se intensifiquem, ainda que tudo seja, entre aspas, destruído, né? Ainda que o próprio homem se destrua, né? A natureza é muito mais poderosa, sobrevive ao homem e reinicia todo o ciclo quantas vezes assim for necessário, até que todos apreendam, todos compreendam. Então, é isso. A minha fala de agora já não parece não ser mais sobre o sonho, mas sobre o impacto do sonho, as reflexões que eu começo a fazer por mim mesmo. Então já não tem mais a ver com a experiência e por isso eu encerro aqui esse vídeo. É isso.